África do Sul, Singapura, Tóquio. Então, nós temos um footprint razoavelmente global, tá certo? Trabalhamos tanto com empresas multinacionais, mercado financeiro, e também temos uma base relativamente grande aqui no Brasil. Mas, então, eu converso um pouco sobre essa perspectiva, né? Um pouco mais olhar o Brasil com um viés um pouco comparativo. E o que eu queria, e como que isso, mudanças que eu estou enxergando, que nós estamos enxergando, que impactam a profissão, tá certo? E eu chamaria a atenção para três tendências aqui para a gente iniciar essa conversa. Eu acho importante a gente ter tempo aqui para um bate-papo, tá certo? A primeira que eu chamaria a atenção de como o ambiente político impacta a profissão de relações governamentais é olhar a geologia da opinião pública, tá certo? E aqui a gente, assim, a gente só olhar o resultado das últimas eleições. A Javier Milei foi eleito agora, um pouco mais de uma semana atrás, na Argentina. Tivemos eleições de candidatos talvez não tradicionais ou não de partidos tradicionais no Peru, no Chile. Pela primeira vez a esquerda ganhou na Colômbia, além do mais olhando eleições em países industrializados, como Donald Trump, que prevaleceu, perdeu e agora está batendo na porta novamente. Aqui no próprio Brasil, as últimas eleições conturbadas com a eleição de um candidato não tradicional como Jair Bolsonaro. E no fundo, o que eu diria é que nós estamos hoje em um período de novo normal, de um tremendo desencanto perante instituições estabelecidas, como a mídia, partidos políticos, lideranças, classe política, os ricos e poderosos, que é um desencanto profundo que nós enxergamos tanto em mercados emergentes quanto em países industrializados. Deixa eu só compartilhar com vocês um pouco de dados de opinião pública comparativo para a gente, pelo menos, assim, reconhecer o tamanho do desafio, né? O que eu estou mostrando aqui é uma pesquisa comparativa que a Ipsos Public Affairs faz para 25 países, que eles têm conduzido desde 2016, tá certo? E que eles tentam mensurar o grau em que o eleitorado, a opinião pública, acredita que o sistema está quebrado. Certo? E tem várias perguntas para tentar mensurar isso. Eles fazem perguntas como se você concorda com a afirmação que a economia está estruturada para beneficiar os ricos e poderosos. Veja aqui que a média global, 64% concordam com essa afirmação. Você concorda com a afirmação que precisamos de um líder forte, disposto a tirar o país das mãos dos ricos e poderosos, 59% a média global. Que para consertar esse país precisamos de um líder forte, disposto a quebrar as regras se for necessário. 45% em média concordam com essa afirmação, tá certo? E que experts no país não compreendem pessoas como nós, não é? A pessoa comum, tá? 59% concordam com essa afirmação. Veja no gráfico na direita que a média de desencanto da América Latina é mais elevada do que a média global, tá certo? Nós, na Eurásia, nós temos conduzido também pesquisas de opinião junto com a Ipsos Public Affairs desses ciclos eleitorais, e a gente fez uma bateria específica ao Brasil na última eleição. E alguns dados chamam muita atenção, se não assustadores. Nós fizemos uma pergunta: se você concorda com a afirmação que o sistema judiciário é politicamente enviesado, 75% concordam com essa afirmação no Brasil. Que as decisões judiciárias são politicamente motivadas, e se você concorda com a afirmação que as Forças Armadas deveriam tomar uma posição mais ativa para governar o país, 64% concordam com essa afirmação, tá certo? Então, nós vivemos um período de tremendo desencanto. A gente enxerga isso como tendo raízes razoavelmente profundas, tá certo? A gente tem um grande debate em países industrializados, na Europa, nos Estados Unidos, muito tem a ver com o aumento das desigualdades de renda nas últimas duas, 3 décadas. Uma onda imigratória, que a porcentagem dos cidadãos que nasceram fora do país está no maior ponto desde a virada do século, e transformações na economia que estão gerando esse desencanto. No Brasil e na América Latina, é um fenômeno mais associado a uma classe média que teve uma ascensão brutal durante o boom dos commodities,
famílias saíram da pobreza e novas demandas vieram com essa emergência de uma nova classe média. Temas como educação, saúde, segurança, educação e pesquisas qualitativas que até conduzimos ficaram claro que o eleitor estava associando o máximo de recursos públicos com corrupção. Aí veio a Covid-19, a onda inflacionária, e gerou esse maré de revolta, tá certo? E eu acho que não é por acaso que a gente olha qual o país da América Latina que teve maior onda de manifestações, levou a 2 plebiscitos ou referendos, que é o Chile, e é o país que foi mais bem sucedido economicamente. Então, isso é um fenômeno associado à robustez de uma nova classe média, não é associado exclusivamente a dificuldades econômicas, tá certo? O que isso significa em termos para a profissão, eu acho que são algumas coisas. Primeiro, a eleição de candidaturas como Jair Bolsonaro ou Donald Trump não são um ponto fora da curva, que fruto só do Lava Jato e que, eventualmente, a política vai voltar ao eixo, entre aspas, normal. Nós estamos num período de desencanto profundo e as raízes desse desencanto não vão embora tão cedo, número um, tá certo? Isso gera riscos e oportunidades. Riscos por quê? Nós estamos num período onde governos estão mais enfraquecidos. Eu diria que isso impacta o perfil de quem é eleito. Então, candidaturas que se projetam como candidaturas que combatem o sistema, que combatem, né, a ordem do dia, né, e tem credibilidade de projetar essa imagem, são mais bem-sucedidos. É um ativo eleitoral. A gente vê isso não só na última eleição no Brasil, em termos de Jair Bolsonaro, mas também no próprio Lula. A gente olha a campanha do Lula na última eleição, foi uma campanha mais endereçada ao combate aos ricos e poderosos. Ele se projetou como um candidato que foi colocado na prisão devido a interesses do sistema, né? Então, veja que mesmo a candidatura do Lula, de um partido tradicional do PT, se colocou como candidatura antissistema mais do que em eleições passadas, né? Então, o eixo não é só você ser de direita, esquerda, mas quais candidatos têm credibilidade de lutar contra o sistema. Número um. Número dois, muda os incentivos de governantes. Para você ser um governante bem-sucedido, você tem que projetar essa credibilidade quando você governa, né? Então, assim, a retórica, muitas vezes, que eu escuto do atual governo, o presidente Lula, por que o Lula está adotando uma retórica radical, falando com as suas bases, criticando os ricos, ele está falando com cercadinho, ele abandonou o centro político? A minha resposta é o seguinte: o Lula está falando para o eleitor mediano. Ele está falando para o centro político. Nós é que não se demos conta que o centro político mudou, né? Então, a gente tem que reconhecer isso. Na América Latina, quais são as lideranças políticas que têm um apoio popular mais elevado? Manuel López Obrador, Bukele no Salvador. São lideranças que projetam imagem de luta contra o sistema, tá certo? Então, a gente tem que reconhecer que a retórica política, o jogo político, é muito influenciado por esse panorama de opinião pública, né? Em termos de policy, o que isso se traduz? Isso significa que, na América Latina em particular, vamos ver ondas de reformas tributárias. Nós vamos ter governos politicamente mais fracos, porque isso traduz em países divididos, países mais polarizados. São demandas difíceis de contemplar, então a era de governos muito fortes foi embora. Eles estão lidando com restrições fiscais importantes, e como você lida com demandas eleitorais, que no fundo são demandas de mais gasto para saúde, educação, segurança, sem gerar instabilidade macroeconômica fiscal, você tem que aumentar a carga tributária. Então, nós estamos vendo ondas de reformas tributárias no México, vamos ver no México depois dessas eleições, na Colômbia, no Chile, no Brasil, na Argentina, evidentemente. Então, eu diria, como profissional de HelpGov, nós vamos navegar um mar de governos emparedados, com demandas difíceis de contemplar, e com restrições fiscais que se traduzem em ondas de mudanças tributárias para poder conciliar essas demandas. Então, eu diria que, como profissional, e se posicionar nesse ambiente é muito importante, tá? E aí cabe ao setor empresarial de tentar entrar nesse debate e vender o peixe que o seu setor, a sua indústria, representa um ativo importante, né, para a economia, porque nós vamos ter um jogo distributivo de quem vai pagar essa conta, tá certo? Na América Latina. Ponto número um.
Número dois, são governos mais fracos que vão ter que fazer mudanças regulatórias, não é? Para tentar satisfazer consumidores. Então, a possibilidade de populismo microeconômico sobe em setores altamente regulados. Agora, é uma oportunidade também. Nós temos governantes que estão se sentindo enfraquecidos, a onda de um hubris, né, de governos muito fortes está embora, são governos que precisam do setor privado. Então, quando a gente trabalha na América Latina, no Brasil, em outros países também, seja no México, na Colômbia, no Peru, no Chile, a gente sente que são governantes que estão buscando investimentos privados para tentar apaziguar e amenizar essas demandas sociais que precisam de mais investimentos, mais crescimentos. Então, eu diria que o setor privado está numa posição mais privilegiada de influenciar a tomada de decisões no governo, precisamente porque eles estão enfraquecidos, tá certo? Então, eu diria que, para o engajamento da indústria, profissão de relações governamentais, eu diria que existe uma oportunidade de ter um papel mais estratégico, porque governantes estão precisando de insumos e informações. Tá? Isso é uma oportunidade de engajamento. Ponto número dois. Desculpa, Jorge, eu começo a falar, eu sou menos sucinto do que eu gostaria de ser no início da fala. Tá? Mas ponto número dois, que para alavancar esse ambiente de incerteza de que governantes hoje vivem, eu acho que é importante como uma profissão para poder reconhecer, que são as incertezas geopolíticas globais. Né? Rapidamente, nós estamos vivendo um ambiente de transformações geopolíticas inéditas, quase desde a Segunda Guerra Mundial. Nós, na Eurásia, nós chamamos isso uma recessão geopolítica, muito influenciada, evidentemente, pela a grande competição entre Estados Unidos e China, mas estamos num ambiente, né, assim, de relações internacionais de mais instabilidade, o que nós quase estamos vivendo um ambiente de mudanças de placas tectônicas geopolíticas que foram exacerbadas e aceleradas pela Covid-19 de um lado e a crise da Rússia e da Ucrânia do outro. Né? E isso está levando a transformações profundas. É uma competição que nós enxergamos cada vez mais intensa entre Estados Unidos e a China, está levando uma realocação de capital global. Vários setores estão debatendo hoje como que você reduz exposição à China de um lado, mais segurança nas suas cadeias produtivas globais. Eu participo de debates de boards de várias empresas internacionais e o debate não dá para sair da China tão cedo, empresas na Europa, nos Estados Unidos, para onde é que você pode colocar novos investimentos? No Sudeste da Ásia, na África, na América Latina, é um debate que está ocorrendo. Empresas chinesas também estão fazendo um movimento semelhante de reduzir a interdependência dos Estados Unidos e Europa e tentando alavancar e redobrar investimentos em regiões como a América Latina. Então, eu diria que e os choques geopolíticos, tanto da Rússia e da Ucrânia, e aí, mais recentemente, do Oriente Médio, eu acho que está levando, e também todo o choque da Covid-19 está levando a essa relocação de capitais globais, tá certo? Então, cada vez mais importante como profissional, é importante reconhecer como que essas mudanças geopolíticas impactam as suas respectivas indústrias, impactam o seu respectivo país. Eu até digo que é muito difícil você ter uma visão de país sem situar um país perante essas transformações geopolíticas que estamos enxergando globalmente. Por último, um comentário sobre visão de Brasil, tá certo? E aí a gente pode abrir para um debate aqui, que tem vários temas que podemos debater. Mas eu só diria o seguinte, nesse mar de revolta na América Latina, na opinião pública, de governos mais fracos, e eu até diria que a gente olha a América Latina hoje, e os dois países que têm um ambiente político um pouco mais estável e estão razoavelmente bem posicionados perante esse mar de revolta internacional, eu acho que é o México e o Brasil. México, por ter a USMCA, acesso ao mercado americano, e o Brasil, eu diria que por ser um país produtor de petróleo, produtor agrícola, energia renovável, né? E também um ambiente político um pouco menos turvo do que em outros países da região, ajuda, tá certo? Deixa eu só mostrar um gráficozinho aqui para vocês, para poder reforçar esse ponto, né, que eu acho interessante. Quando a gente olhava as perspectivas do governo Lula, nossa principal preocupação na Eurásia era um ambiente onde o presidente Lula é eleito,
a taxa de aprovação popular dele acaba caindo, como a média de outros governos na região, e o atual governo reage, entre aspas, em pânico, para tentar se proteger perante a opinião pública. E eu até diria que quando a gente olha e faz um raio-x do atual governo, muito se debate como que a gente deve entender esse terceiro governo Lula, né? O Lula é um Lula, não pragmático do primeiro mandato, é um Lula menos pragmático, à la o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, Lula de humor, não de humor. Eu diria que a gente tem que entender o atual governo como inserido nesse ambiente de país dividido e altamente polarizado. O novo Lula nasce desse ambiente eleitoral e opinião pública que eu descrevi no início da minha fala. É um presidente que é motivado também pelo diagnóstico que enxerga, sem juízo de valor, numa oposição bolsonarista, que é uma ameaça ao governo dele e ameaça ao Estado Democrático de Direito. 8 de janeiro, na visão do Palácio Planalto, reforçou esse diagnóstico. Então, é um governo que tem baixa tolerância para atravessar períodos de queda de aprovação popular, porque, na visão do atual governo, isso abriria o espaço para um movimento antidemocrático, né? Então, mais está em jogo do que uma queda normal de aprovação popular. É um presidente com uma visão forte de ter um legado histórico do lado social, assim, né, de fazer o seu legado na história brasileira. Então, eu diria que a gente traqueia muito assim, a aprovação do presidente Lula. Veja que esse gráfico aqui é a trajetória de queda de aprovação em vários governos da América Latina, seja do Chile, no Equador, Colômbia, Peru e México. E a linha amarela é Lula. Veja que o governo Lula não teve nenhuma queda na aprovação desde o início de mandato. Isso foi fruto de uma queda de preço de alimentos, razões econômicas, mas foi uma certa surpresa, não é? E, no fundo, isso acaba reduzindo os riscos políticos do atual governo, porque empodera o Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, fortalece a posição do governo no Congresso, facilita a agenda legislativa, reforça para o presidente Lula que o diagnóstico da equipe econômica atual é correta, está gerando dividendos. Então, você tem um ciclo virtuoso que ocorre, que permite a aprovação de uma reforma tributária, avanço de uma agenda ecológica, e sem ter que fazer grandes medidas populistas ou micropopulistas regulatórias. Esse risco permanece, tá certo? Porque achamos que a aprovação do Lula vai cair no ano que vem. Então, vamos ter um pouco esse tipo de risco. Mas eu diria que a gente tem que associar medidas de governo com fragilidade política e a função-reação de governantes perante as suas dificuldades políticas. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, em traçar cenários, e como profissional de HelGov, eu diria muito atento a como assim, os drivers de policy de governo, porque, no fundo, como profissional, o importante é se inserir nesse ambiente e não só ter um olho nos riscos associados a um ambiente de governos mais encurralados, politicamente mais desafiador, mas também as oportunidades de influenciar policy no governo, porque são governos que precisam do setor privado. Então, deixa eu parar por aqui, Jorge. Desculpa aí de falar um pouco mais aqui, que eu queria, mas tomara que, pelo menos, instiga aqui um debate para a gente poder ter um bate-papo. Excelente, Cris. Obrigado aí pela apresentação, muito boa. Acho que uma visão externa e muito qualificada aí do ambiente político, não só o internacional, o geopolítico, mas o Brasil também. E a gente sabe que, como profissional de relações governamentais, cada movimento, né, seja internacional ou interno, traz uma repercussão, né? Então, tudo pode afetar o humor político, o que reflete na economia, e a gente sabe que grandes matérias, aí, grandes reformas, como você falou na abertura, acabam sendo impactadas aí em função de tempo, em função dos movimentos aí, de acomodações nesse debate, né? Então, vou deixar aqui aberto, não sei se, enfim, fiquem à vontade para levantar a mão ou encaminhar aqui no chat. Vamos aproveitar o Cris aí enfim, a gente seguir no debate aqui, continuar esse diálogo aqui.
Tem uma pergunta aqui que já foi encaminhada, deixa eu pegar a primeira aqui. Cris, você vê a redução das taxas de juros como um diferencial competitivo para o Brasil? Até setembro, ocupávamos a maior taxa de juros reais do mundo. Olha, eu acho que, em termos relativos, né, olhando como é que o Brasil está se posicionado globalmente, pelo menos na visão de eu dizia um pouquinho mais na visão de investidores no mercado financeiro, mas evidentemente no setor empresarial impactado por isso. É que a gente vivia um surto inflacionário global pós-Covid-19. Esse foi o grande debate de política monetária nos Estados Unidos, na Europa, mercados emergentes, e vários dos bancos centrais em países industrializados foram lentos a reconhecer a resiliência desse surto inflacionário e aumentaram taxas de juros tarde. A América Latina teve o benefício de ter vivido por inflacionários crônicos na sua história recente e, em geral, bancos centrais na América Latina aumentaram as suas taxas de juros mais cedo do que os seus pares, tá certo? Então, o ciclo de redução de taxas de juros na América Latina está também vindo mais cedo do que em países industrializados. A gente está vendo isso no Brasil. Então, o Brasil já iniciou a seu corte de taxa de juros. É claro que a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros reais, é uma das mais altas no mundo. O Banco Central sofreu muitas críticas que talvez exagerou na dose do aumento da taxa de juros no ano passado. Então, assim, sem entrar no mérito se esse diagnóstico é correto ou incorreto, mas eu diria que o Brasil tem a vantagem comparativa de, pelo menos, iniciar a queda de taxa de juros mais cedo e, portanto, a perspectiva de uma recuperação mais cedo do que outros países. Agora, o desafio é fiscal, porque o grande debate vai ser o quanto que o Banco Central pode reduzir juros, né? E a gente viu que as críticas que o presidente Lula fez ao Banco Central no início do mandato, que foram muito fortes, assim, novamente, influenciado a nossa leitura, tá? Influenciado por um presidente muito preocupado com as repercussões de uma queda do PIB e queda de aprovação popular, porque ele vê essa ameaça bolsonarista assombrando o governo dele. Agora, esse grau de preocupação do Lula começou a cair porque o PIB surpreendeu positivamente, a aprovação dele não caiu nada, na verdade subiu entre março e agosto desse ano, não é dado essa queda de preço de alimentos também que foi derivado em parte de influência global. Então, esse ano caiu. Agora, no ano que vem, com a aprovação dele, que a gente em queda, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta sobre isso, e o Banco Central parando de cortar juros, vamos ter uma volta dessas tensões novamente. Então, claro que eu diria que o Brasil tem uma vantagem comparativa no timing da queda, mas é um gargalo importante da economia brasileira que o lado fiscal talvez impeça que nós podemos ter taxas de juros reais mais baixas. Excelente, Cris. A segunda pergunta são duas perguntas que eu tenho aqui que, enfim, tocam o mesmo assunto, né? A popularidade aprovação do governo Lula, né? Primeiro quais são os vetores que, né, estão sendo considerados para a aprovação do governo Lula, né, numa tendência de queda em 2024? E o outro mesmo com a aprovação caindo pouco, Lula também é o presidente que teve a menor diferença de votação, né, que tem a maior base de oposição e apoio, seja base popular ou apoio no Congresso. Como o governo brasileiro se comportará nesse sentido na economia? Aumento de gastos constantes, provavelmente trará uma possibilidade de instabilidade. Quanto tempo podemos esperar para uma continuidade de políticas expansionistas no país? Olha, aqui eu diria que quando a gente olha ah, a taxa de aprovação do presidente, tem duas de 70% a 80% popular. Então, estão começando com um patamar mais baixo, né? E é natural do seu mandato, tá? Então, eu diria que
a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, o Joe Biden foi eleito e também Donald Trump. Começaram com 52%, 53% de aprovação popular. Ambos estiveram, quase a maioria dos seus mandatos, uma taxa de aprovação de 42%, 43%. Então, em países divididos, polarizados, assim, parece que o novo normal de um governo é você ter taxas de aprovação medianas de 40 e pouco por cento de aprovação. Não é? Então, eu diria que a expectativa que eu tinha no início do mandato é que o Lula começa com 53, 54 e vai para os 45. Né? Eu diria que isso é assim, a queda natural de uma corrosão de aprovação, onde você começa um pouco mais fraco e você vai se reduzindo. Assim, e é bem verdade que a segunda parte da pergunta é: nós temos um governo com uma taxa de rejeição estruturalmente mais elevada, né? E aqui eu só queria chamar a atenção para esse dado aqui, olhando assim as bases assim que o presidente Lula ainda está lidando. Isso daqui é a imagem e a aprovação do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tá certo? Veja que na eleição presidencial o Jair Bolsonaro teve uma margem positiva de uns 42% da população, né, que avaliava ele positivamente. Olha esse gráfico aqui na esquerda. Esses são dados da Atlas Intel. A aprovação do Bolsonaro em julho desse ano estava 43%. Então, veja que a aprovação do Bolsonaro não caiu muito. Nos primeiros 6 meses de mandato, a despeito de todo o ruído na mídia, de interferência na eleição, decisões do TSE. Lembra a mídia e comentarista dizendo que o Bolsonaro agora está escanteado, que o peso político dele está caindo, ele não está sendo atuante na mídia, então ele está perdendo a janela de oportunidade de ter uma liderança da oposição. Lembra toda essa retórica? Bobagem. Ele está totalmente com uma base de apoio popular razoavelmente estável, o capital político dele ainda razoavelmente intacto. Ele não pode concorrer à eleição, mas ele tem um peso importante hoje eleitoral. Então, esse 40% não vai com Lula. O teto da aprovação do Lula é uns 60%, tá certo? E 41% da população, olha, em agosto, dizem que com certeza ou provavelmente voltaria do Bolsonaro novamente. Em julho foi 45% e agora é 41%. Então, só para dizer que eu acho que é natural que a aprovação, o normal é que a aprovação dele caia. Por que não caiu nesse ano? É porque nós tivemos queda de preço de alimentos. Então, redução de preço de alimentos na veia aumenta apoio popular. Não é? Então, quando esse fenômeno, esse choque positivo se dissipa, a gente começa a cair. A economia também está pagando o preço com o aumento de taxa de juros, então a economia vai crescer um pouco menos no ano que vem. Né? Agora, podemos ter uma retomada do crescimento da economia no final do ano passado, do ano que vem, então talvez podemos ter uma queda de aprovação no primeiro semestre. Eu diria que nas festas natalinas, né, em dezembro, é normal que a confiança do consumidor suba um pouco, 13º, final do ano. Então, a aprovação do Lula deve ter um pequeno aumento em dezembro, janeiro, e aí eu diria que cai de janeiro até maio, junho do ano que vem. Acho que esse é um pouco o ciclo que a gente espera. E aí, quando o Lula vai começar a ter a queda de aprovação dele começando a cair, aí vamos ter o passo planalto, dizer, ministro Haddad, precisamos de medidas para tentar assegurar a minha aprovação popular. Precisamos de medidas para tentar evitar que o PIB não caia muito. Quando o presidente Lula fez aquela fala, 27 de outubro, que não vai conseguir entregar a meta fiscal, que não vai ficar parado, vai para tomar medidas, ele começou a enxergar dificuldades na frente. Então, veja que o Lula criou um vendaval da meta fiscal, porque ele começou a ver dificuldades na frente. Então, quando as dificuldades de fato vierem, vamos ter uma série de possíveis medidas que o Passo Planalto vai tentar considerar. Então, vai ter um cenário um pouco mais ruidoso no primeiro semestre do ano que vem, e vai ser quando o governo Lula deve apresentar a sua reforma da renda. Então, a reforma do IVA deve ser concluída no Congresso até o final desse ano. E ainda achamos que o governo vai apresentar uma reforma de imposto de renda, taxação de dividendos, redução de contribuição sobre a folha, né, aumento de isenção de imposto de renda da pessoa física. Então, essa reforma que é para atacar temas de progressividade do sistema tributário virá. Não acho que vai ser aprovado no ano que vem, tá certo? Mas eu diria que
vamos ter uma agenda legislativa pesada no lado tributário, porque vamos ter não só o governo lutando para manter suas metas, então outras. Cris, acho que eu acabei caindo aqui novamente. Não sei que eu tô com alguma instabilidade aqui na internet. Não sei se foi só eu ou todo mundo. Você tinha concluído a sua fala? Sim, 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 Jorge. Desculpa Ótimo. aí, mas tomara que conseguiram me escutar, não sei. Muito bom. Cris, tem mais uma pergunta aqui dos participantes, sobre o mandato atual do presidente do Banco Central, né? Ele se encerra aqui no final de 2024 e com a indicação de um novo presidente pelo governo Lula, você imagina, uma tendência de crescimento da popularidade 25, 26? Eu diria que ó, a tendência é 2024 é um ano mais difícil e 2025 é um ano de melhora. Em parte porque vamos ter uma queda da taxa de juros ao longo do primeiro semestre, já começou, e ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Então, essa queda de taxa de juros cria as bases para uma recuperação no final do ano que vem, no ano que vem, entrando para 2025, tá certo? Muito vai depender o quanto que você reduz juros. Então, eu diria que é mais influenciado por isso do que necessariamente pela troca da presidência. É claro que temos um debate se nós temos um presidente do Banco Central com perfil menos austero, menos hawkish, que pode reduzir taxas de juros para poder alavancar crescimento econômico. Assim, a gente tem que ficar atento que isso também pode acarretar riscos, né? Se o novo presidente do Banco Central venha a reduzir a taxa de juros mais agressivamente, com viés de aumentar o crescimento econômico, e não está atento de ancorar expectativas inflacionárias, acaba sendo um tiro que sai pela culatra, porque aí você pode ter redução de taxas de juros, aumento de inflação, a curva de juros futura aumenta, o custo de captação de crédito também aumenta, e já vimos esse filme antes, até no governo da Dilma, e olhando a presidência do Banco Central com Tombini, que é uma referência. Não acho que o governo atual vai fazer uma indicação para o presidente do Banco Central que venha a conduzir erros na condução da política monetária dessa forma. Mas vai ser um equilíbrio delicado que vamos ter que ficar atento, tá? Então, é claro que embutido na minha resposta é um compartilhamento de um diagnóstico que não dá para ter taxas de juros reais baixas se você não tem credibilidade na luta contra a inflação. Então, o risco é se o governo começa a projetar posturas que não está comprometido de combater a inflação, o jogo das expectativas desenrola e acaba sendo um equilíbrio pior. Perfeito, Cris. Bom, mais uma pergunta aqui, e olhando para o ano que vem, né? A eleição municipal vai ser o primeiro round aí das forças polarizadas, né? Inclusive tensionamentos regionais. Você enxerga a permanência, né, e até mesmo intensificação dessa tendência ou oportunidade de apaziguamento? Olha, aqui eu diria que as eleições municipais, eu tenho uma pequena birra analítica com vários dos meus pares, que acabam vendo as eleições municipais como referendo na eleição nacional. Então, se partidos do campo governista se saem bem, é um sinal que eles estão contentes com o status quo e governo atual, e se partidos de oposição e candidatos apoiados por partidos de oposição prevalecem ao sinal de desejo de mudança. Assim, a maioria das evidências empíricas e acompanhando eleições locais, a minha experiência é o seguinte: eleições locais são sobre temas locais. Né, o eleitor em São Paulo não fica votando para a prefeitura pensando se é pró ou anti-Lula, ou pró ou anti-Bolsonaro. Geralmente são focados sobre temas da prefeitura, gestão atual, e qual candidato é mais crível nos temas importantes para temas locais. Então, a gente olha, né, assim, as prefeituras, é claro que assim, os prefeitos estão, assim, na última eleição municipal, por exemplo,
eram prefeituras que estavam com muito dinheiro em caixa. Então, o índice de reeleição foi mais elevado, assim, partidos situacionistas se saíram muito bem, mas não foi nenhum sinal que o Bolsonaro estava querendo uma vitória. Então, eu acho que eles têm que ter muita cautela nessa leitura. Eu acho que diz pouco sobre a política nacional e não acho que vai ser um fator de apaziguamento nacional. É claro que tem repercussões importantes, porque as prefeituras são bases eleitorais para as disputas nacionais, para deputado federal, para vários cargos. Então, os partidos depositam muita influência aí. Aí eu diria que a gente olha o perfil assim, dos governantes, assim, partidos com mais recursos tendem a sair um pouco melhor, particularmente nas pequenas prefeituras. A gente olha nos estados, né, depois que tem a troca da liderança do governador de estado, as prefeituras de pequeno porte tendem a seguir os partidos do governante, então vai ter, assim, a gente tem que ficar de olho nesse movimento do estado de São Paulo, por exemplo, isso vai estar muito claro, prefeituras migrando para a coalizão do governador Tarcísio de Freitas. Então, a gente tem que ficar um pouco de olho mais nesses fatores locais, mas não acho que tem grandes repercussões nacionais. Perfeito, Cris. Uma pergunta aqui sobre infraestrutura, né? Com a retomada do desenvolvimento econômico, né? Passa pelo êxito aí do novo PAC, né? Acho que tem hoje ali no noticiário que o Lula vai levar lá para a COP, né? Então, lastreado nas obras de infraestrutura, né? Como podemos racionalizar o debate em torno da engenharia nacional, considerando que todo o país viveu a partir de 2014 e sabemos que hoje vivemos a maior baixa histórica de investimentos públicos em infraestrutura? É. Infelizmente, dificilmente vamos ter uma retomada de obras e infraestruturas com investimentos públicos, né? Nós vivemos um ambiente de restrição fiscal elevado. Se a gente olha o pouco espaço fiscal que o governo tem, claro que nós temos o PAC, na nova regra fiscal foi garantido o mínimo de investimento de infraestrutura ao redor de 70 bilhões de reais, ainda é pouco em termos comparativos. Então, nós vamos viver, a gente olha também o ritmo de aumento de gasto em gastos obrigatórios, não é? Obrigatórios também em aumento de gastos obrigatórios no setor de saúde e na educação. É importante a gente ter emendas constitucionais que garantem que essas rubricas de gastos são corrigidos pela receita corrente líquida real. Então, e o resto dos gastos tem que ser limitado a 70% do aumento da receita. Então, veja que educação e saúde vão ser reajustados com uma regra mais elevada do que demais gastos. Então, o que significa que vai sobrar menos para investimentos. Então, infelizmente, o lado de investimentos públicos vamos viver com uma era de restrição fiscal por algum tempo, e é por isso que a estrutura do novo PAC, a estrutura de governos anteriores, é tentar focar e alavancar investimentos privados no setor de infraestrutura, seja via concessões, seja via PPPs. E aqui eu diria que nós temos uma notícia razoável, que é o trabalho dos últimos governos está tendo continuidade no atual. Não temos grandes mudanças no regime regulatório, no setor de ferrovias, rodovias, tem uma certa continuidade. Assim, nós temos o que nós estamos vendo é aprimoramento de decisões regulatórias em ambos esses setores. Então, acho que a saída vai ter que ser alavancar investimentos privados para poder ter mais investimentos. E aqui eu diria que nós temos alguns avanços, começando lentamente a ter algumas obras de infraestrutura, tendo algum impacto, redução lento do custo de escoamento de produtos agrícolas, assim, então acho que isso a gente está começando a ver esses resultados, mas vai depender muito do setor privado. Perfeito, Cris, obrigado. Bom, aproveitando aí a questão da pauta climática, né? Na sua percepção, Cris, qual que é o share de protagonismo externo do Brasil, né, com o atual governo na pauta ambiental, principalmente no tocante às mudanças climáticas, e inclusive no cenário político interno? Olha, eu acho que isso é uma grande oportunidade para o Brasil, tá certo? A gente olha, eu diria também, como eu olho o Brasil razoavelmente bem posicionado, nos próximos 3, 4 anos, primeiro, é um país que está fazendo uma reforma tributária do IVA, então gera incerteza no curto, mas aumenta a produtividade ao longo do tempo. É um governo que, se você tem uma política consistente mais industrial, é encontrar as sinergias entre transformar o Brasil numa potência ambiental de um lado
com uma potência energética do outro, né? E a gente está vendo, se a gente olha as transformações globais, né, nós temos duas: a transformação climática e a transformação tecnológica, né? Então, acho que o Brasil está mais bem posicionado perante a transformação ecológica e as necessidades do setor privado ter uma pegada de carbono mais baixa do que do lado tecnológico, tá certo? Então, e aqui nós temos o governo claramente que eu acho que é motivado vendo essa oportunidade, assim, saindo um pouco do hall histórico do presidente Lula, e a gente olha a agenda que está na pauta, nós temos 4 ou 5 matérias ambientais que estão avançando na Câmara de Deputados. Novo marco regulatório para criar um cap and trade e regulamentar o mercado de créditos de carbono, um projeto de lei que regulamenta, né, assim, mais combustíveis em termos de biocombustíveis e esses avanços. Um projeto de lei regulamentar assim, hidrogênio verde, que é uma coisa nova e não está totalmente madura. Tem muitos penduricários nesse projeto de lei, mas deve avançar. Regulação do setor offshore eólico também é controverso, mas ainda assim existe um compromisso para poder avançar. Então, temos 4 projetos de leis que devem avançar e toda uma agenda de taxonomia no ano que vem. Então, isso eu diria que aumenta a competitividade do Brasil internacionalmente, porque nós vamos ter empresas na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais exigidas de ter todo um tratamento da sua pegada de carbono e buscar e reduzir essa pegada. Então, quando você tem um país como o Brasil, que 92% do setor elétrico de energia renovável, é uma atração do lado de competitividade. Eu também diria o seguinte, que a gente olha a agenda do atual governo, claramente estão olhando o fato que o Brasil vai sediar o G20 e a COP30 em 2024 e 2025, respectivamente. Eu acho que a elite econômica brasileira ainda não acordou para a relevância desse ciclo. O holofote internacional vai estar no Brasil, o governo vai tentar utilizar, sediar o G20, estamos a ter o B20 para tentar vender o peixe dessa agenda, e é uma oportunidade bem importante, tá? Então, eu também diria, Jorge, que olhando como a profissão de Helgov como um todo, um pouco como que as respectivos setores e indústrias se posicionam nessa transformação global e dar insumos para o governo aproveitar essa janela de oportunidade. E é interessante, eu sinto isso no governo atual, conversando com lideranças muito próximas do presidente Lula ao longo da campanha, lideranças petistas, nas conversas que eu tive, é quase como se o governo enxerga essas mudanças globais, enxerga essa oportunidade ambiental, energética, enxerga a oportunidade de como que essas transformações podem trazer mais investimentos para o Brasil, mas estão buscando exatamente como, né? Where the rubber hits the road. Quais medidas que eles podem tomar para poder aproveitar essa janela. Então, eu diria que, então, olhando os ciclos G20, B20, COP30, eu acho que é uma oportunidade para profissionais assim, de Helgov de tentar se inserir nesse debate, né? Esse é o lado da oportunidade. E esse ciclo eu acho que é bem importante nos próximos 2 anos. Excelente, Cris. Muito bom. Realmente, acho que uma pauta com bastante tração e oportunidades para nós aqui das indústrias e empresas atuarem e promover esse diálogo, aproveitando essas oportunidades aí em 24 e 25. Bom, encaminhando Posso aqui. adicionar mais uma coisa, Jorge? Claro. Só, eu não sei se você concorda, mas uma coisa que a gente enxerga é que quando você tem essas mudanças geopolíticas transformativas, mudanças profundas climáticas, um ambiente de opinião pública muito turvo em tantos países, que o risco político e mudanças políticas está virando cada vez mais importante e estratégico para as empresas, tá certo? Eu diria que nós, do lado de consultoria, de risco político, a gente enxerga isso. Eu estou na Eurásia quase 18 anos e, assim, é um mar de diferença de quando eu iniciei a minha carreira, pelo menos, iniciei a minha carreira quase uns 25 anos atrás, mas eu diria que a demanda por análise de risco político aumentou, mas também, quando a gente faz sondagens de lideranças, CEOs, eles colocam isso como um tema cada vez mais importante de riscos para poder monitorar. Então, a profissão de Helgov também está mudando. Não sei, que é
de uma provisão de acompanhamento de matérias em Brasília ou no Congresso, um pouco mais defensivo, para um papel mais estratégico de tomar de decisões e como pode formular estratégias de business da própria empresa. Então, eu acho que porque a relevância do tema de acompanhamento político está aumentando. Então, como uma profissão de Helgov, é interessante, a gente enxerga isso aqui, departamentos de Helgov vão de uma postura um pouco mais, né, defensiva para tentar se integrar na tomada de decisões de business das próprias empresas. Então, acho que isso é uma transformação, é natural que ocorra, dado essas transformações que a gente está dizendo aqui. Então, o desafio é acompanhar esse processo e linkar esses vários temas, como é que impacta o business da empresa específica. Perfeito, Cris. Concordo completamente. A gente vê a evolução aqui não só do profissional, mas cada vez mais a proximidade com as áreas de negócio. A gente atuar ali como realmente mudar o cenário, mudar o horizonte. A gente tem sido bastante demandado aí para atuar e jogar junto o jogo, né? Não só do que a gente precisa saber, mas também o que vem aí para estar próximo e conseguir antecipar tendências, né? Bom, a gente está encaminhando aqui para o encerramento. Tem uma pergunta para a gente finalizar e depois também deixo o espaço aberto aqui para comentários. Mas olhando o horizonte ainda mais longe, Cris, você crê que há algum novo personagem político, né, com algum potencial para que possam concorrer aí, né, nessa dualidade, duas lideranças cristalizadas no Brasil, Lula e Bolsonaro, né, e ainda temos uma entre-safra de liderança com algum fôlego eleitoral que possa superá-los nesse pleito majoritário? Aqui eu diria, o desafio é o seguinte: se tem uma liderança como essa, teria que ter uma credibilidade de lutar contra o sistema, número um, né? Mas eu acho que, se a gente olha 2026, olhando o jogo de hoje, assim, um presidente eleito, incumbente, sempre tem uma vantagem para poder concorrer à reeleição, né? Então, é claro que nós temos a restrição da idade do presidente Lula, mas vendo o presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos concorrendo à reeleição com 81 anos de idade, não vejo, talvez, salvo uma dificuldade de saúde, meu cenário base é que o presidente Lula concorra à reeleição. Então, do lado situacionista, acho que está colocado. Do lado oposicionista, eu só digo o seguinte: a gente olha as raízes do apoio popular do Bolsonaro, que eu acho razoavelmente profundas. Qualquer nome que o Bolsonaro apoiar, mesmo ele não podendo concorrer, que não pode, vai começar com 15% de aprovação popular, intenção de voto, 15 a 20. Então eu diria que muito se fala quem é que pode ocupar o vácuo político do Bolsonaro, se é Tarcísio Freitas, Zema, Eduardo Leite. Eu, assim, olha, tem que ficar de olho do Bolsonaro, quem que ele apoiar. Pode ter uma outra liderança que possa emergir no compromisso, assim, pode. Mas, assim, a barra é um pouco mais elevada, dado que o Bolsonaro ainda tem um peso político importante e nós temos um presidente, provavelmente, essas coisas, a economia vai razoavelmente bem, deve concorrer à reeleição. Então, isso se estrutura um pouco, né? Mas se tiver uma liderança que possa ocupar espaço, tem que ter credibilidade de lutar contra o sistema e ser forte nos temas que os eleitores estão mais preocupados. Muito bom, Cris. Jorge, eu vou ter que sair agora, tem outra palestra aqui que está começando aí, já estou um minuto de atraso, mas queria agradecer demais aí o convite, foi uma enorme satisfação poder participar, e a todos aqui, podemos até continuar essa conversa offline. Não, Cris, muito obrigado aí pela apresentação, pelas considerações, excelentes respostas aí, e que tenham um ótimo final de semana. E agradeço a todos por terem participado aqui do 10º Seminário IROGOV em 23. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.